pergunta: Padre Fábio, sou Viviane Cristina de Belém do Pará. Assisto seus programas, são um alento para mim. Gostaria de saber, já que segundo o Apocalipse o mundo vai acabar, ele vai acabar mesmo? E se Deus vai voltar para levar para si um povo escolhido por Ele, qual é a característica deste povo? Por favor, me indica na Bíblia uma resposta. Veja bem, todo o Apocalipse está escrito a serviço de uma comunidade. Já disse isso daqui. O que é a finalização do grande reino, né? É a queda do Império Romano. Para a comunidade de São João, o mais importante é acabar com o Império Romano, o domínio do Império Romano. Então todas aquelas profecias apocalípticas, elas estão diretamente ligadas a uma realidade histórica, uma necessidade de libertação do povo com o poder romano. É claro que isso tem repercussões escatológicas, né? Não é apenas a leitura histórica. O que é uma leitura escatológica? É a gente pegar aquilo que era deles e nós fazermos a leitura para nós hoje. Quando nós falamos de final do mundo, hoje nós também estamos falando de um processo de caos que o universo vai vivendo e que daqui a pouco a vida humana está impossibilitada. Isso é uma coisa. Falar do fim desta matéria. Outra coisa é você falar do fim do mundo naquilo que tem conotação que Jesus fala no Evangelho de São João. Nós estamos no mundo, mas não podemos ser do mundo, né? Vamos trabalhar essa expressão como sendo o fim do mundo a que se refere o Apocalipse, é justamente essa finalização de tudo que é ruim e que precisa terminar, porque a experiência do mal no mundo vai levando o mundo para o caos. A experiência do mal vai fazendo com que a realidade volte a ser caótica, porque o mundo é aquele que está na ordem, o imundo é o que está fora da ordem. Então, minha filha, o Apocalipse ele é uma palavra que está sempre a serviço deste imundo que precisa voltar a ser mundo, daquilo que está fora da ordem e que precisa ser reestabelecido. E aí nós temos então uma esperança da parousia, de que Jesus voltará, que é uma esperança escatológica, mas é também histórica. Sobre este retorno escatológico eu não sei lhe dizer muita coisa, porque até mesmo a Sagrada Escritura fala disso. Não sabemos quando nem como será. Agora, sobre este retorno histórico, sobre este nós estamos falando desde o momento do programa, desde o início do programa, que é justamente o momento em que eu assumo a parte deste cristianismo que me cabe e permito que ele transforme a minha atitude. Quando é que Jesus volta ao mundo? Quando eu, como pessoa, assumo o compromisso e a responsabilidade de sê-lo de novo. Quando eu, como pessoa, assumo em mim a responsabilidade de ser Jesus para aqueles que estão do meu lado. Jesus voltou. Não estou falando de uma volta escatológica sobre aquela que é essa que você me pergunta. Eu não sei como será, como se dará, porque não temos uma revelação sobre isso. Mas sobre esse retorno na história, sobre este nós podemos falar. E isto é matéria humana. Eu sempre gosto de dizer isso, gente. Eu não fico falando daquilo que eu não sei. Eu não vou ficar fazendo perguntas para mim sobre aquilo que eu não sei responder. É como que será depois que eu morrer? Não adianta eu ficar fazendo essa pergunta só morrendo para saber. É uma pergunta absolutamente infértil. Eu querer saber como será depois da minha morte, eu não posso. O máximo que eu posso fazer é sonhar, é ficar imaginando, mas isso não é resposta plausível. Agora, como é a minha vida, sobre isso eu posso falar. Como é a sua vida, sobre isso você pode falar. Então, se você não tem condições de ocupar-se de como será a sua morte, de como será depois que você morrer, ocupe-se daquilo que você pode. E muitas vezes nós perdemos um tempo danado fazendo esse tipo de pergunta para nós. E às vezes a gente perde a qualidade da nossa vida projetando a nossa preocupação o tempo todo neste fim do mundo anunciado. Não, eu não me ocupo dessa realidade. A única coisa que eu permito desse fim do mundo que venha para dentro de mim, sabe o que é? É a urgência de eu fazer hoje aquilo que eu preciso fazer.
Essa pregação escatológica, inclusive, é uma característica da Canção Nova. Você já deve ter escutado muitas vezes o Padre Jonas falar sobre a volta de Jesus. Mas você pode ter certeza que a palavra do Padre Jonas a respeito do retorno de Jesus não tem outro objetivo senão mobilizar a mim e a você para este retorno histórico hoje. Eu saber que Jesus vai voltar e que pode ser a qualquer momento, me coloca numa perspectiva de vigilância. Então eu quero ser um bom homem hoje, você pode ser uma boa mulher hoje. Vamos ser o melhor ser humano que nós pudermos hoje, por uma razão simples: Jesus está voltando, e no momento em que eu me organizo como pessoa, que eu saio do caos, que eu deixo de ser imundo, eu entro nessa perspectiva do reino de Deus. E isso é muito bonito. O caos que o mundo está, essa poluição que o mundo tem, este problema ecológico que nós vivemos, é também um problema humano. Nós não podemos negar que as nossas geleiras também estão inundando a nossa vida. Nós também não podemos negar que o nosso clima está complicado, que você também tem tempestades dentro de você, que você também vive o perigo constante de furacões que quase te derrubam como pessoa. Não é só a Califórnia que pegou fogo, não. Tem muita gente com fogo interior acabando, destruindo tudo, queimando tudo. O fogo do ódio, o fogo do desamor. Tem muitas geleiras caindo, muita gente sendo destruída por essas enchentes tenebrosas, terríveis. As enchentes dos nossos ódios, da nossa preguiça, da nossa insatisfação, da nossa frustração. Minha gente, os problemas ecológicos do mundo, eles acontecem e estão presentes o tempo todo. Mas eu arrisco a dizer que hoje o problema humano é muito pior do que tudo que está acontecendo em volta de nós. E aliás, o que está acontecendo em volta de fora é apenas uma consequência da desordem interior. Foi justamente a ganância por um mundo novo que fez com que o homem destruísse a estrutura de mundo que nós temos. Então, se o mundo hoje está imundo, se hoje a poluição está tomando conta das nossas cidades, é porque nós estamos poluídos por dentro também. A nossa mentalidade está poluída, nós estamos maldosos demais, nós estamos buscando o mal o tempo todo, nós estamos fazendo opção pelo mal o tempo todo. E aí, as catástrofes, essas que destroem as cidades, elas acontecem com a mesma intensidade dentro de nós. E você sabe muito bem disso. Não estou falando de uma teoria. Você também deve ter sido, em algum momento da sua vida, vítima das suas tempestades interiores. Não foram poucas as vezes, não é verdade? Não foram poucas as vezes em que você também teve a sua Nova Orleans aí, totalmente inundada. Não foram poucas vezes em que o seu coração ardeu, sofreu, com os fogos que são próprios do mundo de hoje, com as injustiças que são próprias do mundo de hoje, com os sofrimentos que são próprios dentro do mundo de hoje, e você queimou e você destruiu as suas moradas, assim como a Califórnia também foi destruída pelo fogo que arrasou aquela região. A vida é assim, minha gente. As tragédias estão de fora, mas é porque antes elas estão dentro de nós. E as tragédias acontecem de fora à medida em que a gente não cuida das nossas tragédias interiores. Volte à simplicidade. Busca lá as suas raízes. Apague os fogos. Estanque essa enxurrada. Conserve as geleiras. Há tanta coisa dentro de você que merece cuidado e que às vezes num simples retorno às suas raízes, você começa a se apegar àquilo que é essencial. Quando a gente se dispersa nos nossos acidentais, a gente deixa de enxergar aquilo que é essencial. Que Deus te abençoe. Que Deus te ajude a reconstruir a sua cidade interior tão devastada, tão destruída, tão estragada às vezes. E seja feliz na medida que você pode. Uma certeza eu tenho, você merece. Derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo.